Você acha que conhece tudo sobre armas, pistolas, rifles, mísseis. Mas o mundo da tecnologia bélica vai muito além do que é mostrado nos filmes ou noticiado na TV. Hoje vamos mergulhar no iceberg das armas, das mais comuns até as mais obscuras, experimentais e secretas já desenvolvidas. Nível 1 – Superfície. Armas conhecidas do público em geral. Desde filmes de ação até noticiários, as armas fazem parte do nosso imaginário coletivo. Algumas são tão famosas que viraram sinônimo de poder, guerra ou segurança. Hoje vamos falar sobre 5 das armas mais conhecidas do mundo. Aquelas que você já viu em fotos, ouviu falar ou até reconheceria só pelo som. Este é o nível 1, Superfície, onde falamos das armas mais icônicas da história moderna. 1. Glock 17. Características. Pistola semi-automática. Fabricada na Áustria pela empresa Glock GmbH. Muito leve por ser feita em polímero reforçado. Calibre 9 por 19 mm. História. Criada em 1982, a Glock 17 foi adotada pelas forças policiais e militares de diversos países. Rapidamente se tornou popular por sua confiabilidade, baixa manutenção e custo relativamente baixo. Por que é famosa? Usada por forças de segurança em todo o mundo. Aparece constantemente em filmes, jogos e séries. É considerada uma das pistolas mais eficazes e seguras da atualidade. Curiosidade. Foi chamada de pistola plástica quando lançada, causando medo em alguns governos por supostamente passar despercebida pelos detectores de metal, o que não é verdade. 2. AK-47, Kalashnikov. Características. Rifle de assalto automático. Criado na União Soviética por Mikhail Kalashnikov. Calibre 7.62x 39 mm. Mecanismo simples, mas extremamente resistente. História. Lançado em 1947, tornou-se o rifle padrão do exército soviético e de seus aliados durante a Guerra Fria. Milhões de unidades foram fabricadas sob licença ou cópias ilegais em diversos países. Por que é famosa? Uma das armas mais produzidas e utilizadas na história da humanidade. Simples de usar, fácil de manter e altamente confiável em qualquer condição. Símbolo de revoluções, guerrilhas e conflitos ao redor do mundo. 3. M16 AR-15. Características. Rifle de assalto modular. Fabricado nos Estados Unidos pela Colt. Versões militares. M16, versão civil, AR-15. Calibre 5.56x 45 mm NATO. História. Adotado pelo Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Sofreu críticas iniciais por problemas de funcionamento, mas depois foi aprimorado. Hoje é usado por diversas forças armadas ao redor do mundo. Por que é famosa? Símbolo das Forças Armadas Americanas. Altamente personalizável e adaptável. Presente em praticamente todos os filmes de guerra e jogos de tiro dos últimos 30 anos. 4. Mísseis Tomahawk. Características. Míssil de cruzeiro guiado. Produzido pelos Estados Unidos, Lockheed Martin. Alcance de até 2.500 km. Pode carregar carga convencional ou nuclear. História. Desenvolvido na década de 1970, entrou em serviço no início dos anos 1980. Foi amplamente utilizado nas guerras do Golfo, Iraque, Líbia e Síria. Por que é famosa? Um dos mísseis mais precisos do mundo. Capaz de voar a baixa altitude, evitando radares. Símbolo do poder militar americano. 5. Bomba atômica, Little Boy e Fat Man. Características. 2 bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos em 1945. Little Boy. Lançada em Hiroshima, tipo fissão de urânio. Fat Man. Lançada em Nagasaki, tipo fissão de plutônio. História. Lançadas em agosto de 1945, encerraram a Segunda Guerra Mundial. Causaram milhões de mortes imediatas e danos duradouros à saúde e ao meio ambiente. Por que é famosa?
São as únicas armas nucleares usadas em combate. Mudaram o curso da história e iniciaram a era nuclear. São o maior exemplo do poder destrutivo humano. Nível 2. Conhecidas, mas polêmicas. Armas poderosas, eficazes e cercadas de controvérsias. 1. Uzi e MP5. Submetralhadoras compactas usadas por forças especiais e seguranças VIP. O que são? Uzi. Fabricada em Israel, desenvolvida nos anos 1950. MP5. Fabricada na Alemanha pela Heckler & Co. desde os anos 1960. Por que são tão famosas? Leves, fáceis de manejar e extremamente eficazes em combates curtos. Muito usadas por forças especiais, segurança pessoal e equipes anti-sequestro. Presentes em filmes, jogos e notícias sobre ações policiais e operações militares. Contexto histórico. O Uzi se tornou sinônimo de guerrilha urbana e defesa pessoal. A MP5 foi uma das armas preferidas da polícia alemã, GSG-9, e de grupos antiterrorismo pelo mundo. Por que são polêmicas? Fáceis de serem copiadas e usadas por grupos criminosos e terroristas. Altíssima letalidade em ambientes fechados e civis. Difíceis de controlar no mercado ilegal de armas. Míssil Eufire. Muito usado em drones militares. Eficiência cirúrgica, mas causou polêmica por mortes colaterais. O que é? Míssil guiado ar-superfície. Desenvolvido pelos Estados Unidos, usado principalmente em drones como o Predator e Reaper. Por que é tão famoso? Capaz de atingir alvos com alta precisão à distância. Usado em operações contra líderes terroristas e células inimigas. Símbolo da era moderna da guerra tecnológica. História recente. Amplamente utilizado nas guerras do Afeganistão, Iraque e Paquistão. Principal arma dos ataques de drones da CIA e do Pentágono. Por que é polêmico? Apesar da precisão, muitos ataques resultaram em mortes de civis. Críticas por parte de ONGs e organizações humanitárias por violações ao direito internacional. Questões éticas sobre ataques assassinos sem julgamento ou processo legal. 3. Bombas de fragmentação, cluster bombs. Efetivas, mas criticadas por deixar resíduos explosivos que matam civis anos depois. O que são? Bombas que se dividem em centenas de pequenas cargas explosivas. Projetadas para espalhar destruição em grandes áreas. Por que são tão eficazes? Ótimas para destruir campos minados, veículos, infantaria e munições inimigas. Baixo custo e grande impacto estratégico. Tratado Internacional. Em 2008, foi assinado o Tratado de Oslo, Convenção sobre Munições de Fragmentação, proibindo seu uso por países signatários. No entanto, vários países ainda mantêm estoques ou usam clandestinamente. Por que são tão polêmicas? Muitas bombas não explodem na hora, ficando como minas adormecidas. Causam mortes e mutilações de civis, especialmente crianças, décadas após o conflito. Consideradas armas indiscriminatórias, por afetarem qualquer um que chegue perto. 4. Armas químicas, gás sarin, agente laranja. Baniu-se o uso em guerras, mas há registros extraoficiais recentes. O que são? Substâncias químicas projetadas para ferir, incapacitar ou matar usando toxinas. Exemplos: gás sarin, gás mostarda, cloro, vestes e agente laranja. Por que são tão perigosas? Efeitos devastadores. Queimaduras, cegueira, falência orgânica, morte lenta. Podem contaminar solo, água e ar por longos períodos. Não distinguem entre soldados e civis. História. Primeiro uso em larga escala na Primeira Guerra Mundial. Agente laranja foi usado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, causando danos ambientais e genéticos duradouros. Em 1993, foi criada a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPA, que proíbe seu uso e produção. Por que ainda são polêmicas? Há relatos de uso por governos e grupos rebeldes em Síria, Iêmen e outros conflitos recentes. Dificuldade de fiscalização e verificação real. Armas de terror psicológico e físico. Nível 3.
raras ou protótipos. Armas do futuro e equipamentos ultratecnológicos. 1. Railgun, arma de trilhos. O que é? Uma arma que utiliza energia eletromagnética para lançar projéteis a velocidades hipersônicas. Funciona com 2 trilhos condutores por onde passa uma corrente elétrica intensa, gerando força magnética suficiente para impulsionar o projétil. Características: não usa explosivos. Projéteis podem atingir mais de 7 Mach, 7 vezes a velocidade do som. Alcance extremamente longo, centenas de quilômetros. Histórico: desenvolvida principalmente pelos Estados Unidos, com testes desde o início dos anos 2000. Programa foi suspenso em 2021, mas continua sendo estudada por outras nações. Por que é importante? Pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque estratégico. Custo por disparo é muito menor que mísseis convencionais. Tem potencial para revolucionar a guerra naval e espacial. 2. Pistola de sal, usada em prisões de alta segurança. O que é? Um tipo de arma de curto alcance projetada especificamente para uso em ambientes prisionais. Dispara uma pequena carga de sal em alta pressão, capaz de imobilizar o alvo com dor intensa, sem causar ferimentos graves. Características: não é letal. Eficaz contra indivíduos desarmados. Muito difícil de ser detectada por detectores de metal. Contexto de uso: adotada por equipes especiais dentro de presídios de alta periculosidade. Usada para conter rebeliões ou neutralizar detentos violentos sem recorrer a armas letais. Por que é rara? Produzida em escala limitada. Uso restrito a situações controladas. Pouco conhecida fora de círculos penitenciários e de segurança. 3. Sistema Active Denial, raio de calor. O que é? Uma arma de controle de multidão que dispara uma onda de micro-ondas direcionada. Ao atingir a pele, causa uma sensação de calor intenso, forçando as pessoas a recuarem. Características: não deixa marcas nem danos permanentes. Funciona a distância segura. Pode cobrir áreas amplas. Histórico: desenvolvido pelo Pentágono, em parceria com a Força Aérea dos Estados Unidos. Já foi testado em zonas de conflito como o Afeganistão. Por que é polêmico? Embora declarado não letal, há preocupações sobre uso prolongado ou contra grupos vulneráveis. Visto por alguns como uma forma de controle remoto da população civil. 4. Míssil antissatélite, ASA. O que é? Arma projetada para derrubar satélites em órbita. Pode ser lançada de solo, ar ou mar, usando tecnologia guiada por radar ou infravermelho. Características: altamente precisa. Capaz de destruir satélites em diferentes altitudes orbitais. Gera detritos espaciais, o que levanta preocupações ambientais no espaço. Países envolvidos: Estados Unidos, primeiro teste bem-sucedido em 1985. China, em 2007, derrubou um satélite meteorológico, gerando milhares de destroços. Rússia tem programas ativos de ASA desde a Guerra Fria. Índia e outros países também já demonstraram capacidade. Por que é relevante? Satélites são fundamentais para a comunicação, navegação e inteligência militar. Derrubar um pode significar cegar temporariamente um país inteiro. Nível 4. Sigilosas ou censuradas. Armas ocultas, proibidas ou negadas. 1. Projeto Thor, Vara de Deus. Arma orbital baseada em hastes de tungstênio lançadas da órbita. Sem explosivos, só impacto cinético. O que é? Um conceito teórico de arma espacial. Consiste em hastes de metal pesado, como tungstênio, que seriam lançadas do espaço e aceleradas pela gravidade até atingirem o alvo com força devastadora. Características: não usa explosivos, apenas energia cinética. Pode atingir qualquer ponto do planeta em minutos. Capaz de destruir alvos subterrâneos profundos. Contexto: surgiu durante a Guerra Fria como parte das pesquisas sobre guerra espacial. Nunca foi confirmado oficialmente por nenhum país. Inspira muitas teorias e obras de ficção científica. Por que é polêmico? Se usado,
poderia causar danos semelhantes aos de uma bomba convencional, mas sem deixar vestígios nucleares ou químicos. Difícil de detectar ou rastrear. Levanta questões éticas sobre domínio militar do espaço. 2. Bombas nucleares táticas. Pequenas, móveis e com menos radiação. Projetadas para uso controlado em campo de batalha. O que são? Versões miniaturizadas de armas nucleares. Projetadas para serem usadas em operações limitadas, como destruição de bases inimigas ou frentes de combate. Exemplos conhecidos. Bomba de mão Dave Crockett, Estados Unidos. Mina nuclear W-54, Estados Unidos. Armas nucleares táticas russas, como a bomba de baixo rendimento. Histórico. Desenvolvidas principalmente durante a Guerra Fria. Alguns países ainda mantêm estoques dessas armas sob controle rigoroso. Porque são controversas. Apesar de menores, ainda liberam radiação perigosa. A possibilidade de uso limitado pode levar a uma escalada nuclear. Muitas vezes transportáveis e difíceis de rastrear. 3. Armas biológicas desaparecidas da URSS. Durante a Guerra Fria, a URSS desenvolveu vírus e bactérias alteradas para uso como arma. Muitos estoques desapareceram. O que são? Agentes biológicos modificados geneticamente ou produzidos em larga escala para infectar populações humanas ou animais. Podem incluir formas de antraz, varíola, peste bubônica e outros patógenos altamente contagiosos e letais. Histórico. Programa Biopreparara. Programa secreto soviético para a produção de armas biológicas, mesmo após assinar tratados internacionais proibindo-as. Em meados dos anos 90, após o fim da União Soviética, surgiram dúvidas sobre o destino final de centros de pesquisa e estoques de patógenos. Por que é assustador? Alguns destes agentes podem ser resistentes a vacinas e antibióticos. É impossível saber quantos patógenos foram perdidos, vendidos ou copiados. Riscos de uso por grupos terroristas ou estados clandestinos. 4. Armas de energia dirigida. Armas laser ou micro-ondas, pouco documentadas, mas há indícios de uso em conflitos modernos de forma não letal. O que são? Armas que utilizam feixes de energia concentrada, como lasers ou micro-ondas, para neutralizar alvos. Podem ser usadas para derrubar drones, cegar sensores ou até imobilizar pessoas à distância. Tipos conhecidos. Laser antidrone, usado por alguns exércitos para abater veículos aéreos não tripulados. Sistema Active Denial, já mencionado no nível 3, projeta calor intenso para dispersar multidões. Armas de micro-ondas direcionadas, capazes de interferir em eletrônicos ou causar efeitos neurológicos. Histórico. Pesquisas militares avançaram significativamente desde os anos 2000. Alguns países já testaram versões operacionais em zonas de conflito. Por que são sigilosas? Tecnologia sensível e estratégica. Uso potencialmente ilegal ou contra convenções internacionais. Pode ser confundido com ataques psicológicos ou acidentes. Nível 5. Abismo tecnológico. Tecnologias que desafiam a compreensão e a realidade. 1. A ARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Teoria como arma climática. O que é? Um projeto científico financiado pelos Estados Unidos, localizado no Alasca. Foca no estudo da ionosfera e em comunicação com submarinos profundos. Histórico. Iniciado nos anos 1990, com participação da Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos. Oficialmente encerrado em 2015 e transferido para a Universidade do Alasca. Teorias da conspiração. Há quem afirme que o ARP seria capaz de controlar o clima, causar terremotos, influenciar mentes ou até gerar ondas eletromagnéticas letais. Algumas teorias ligam o projeto a eventos como o terremoto no Haiti, 2010, o tsunami no Japão, 2011, e até distúrbios sociais. Por que é polêmico? Sua capacidade de interagir com a ionosfera levanta dúvidas sobre aplicações além da pesquisa. A falta de transparência alimenta especulações. É um dos símbolos máximos das teorias sobre controle ambiental e guerra silenciosa.
2. Armas psicotrônicas. Supostamente desenvolvidas pela Rússia, seriam capazes de afetar o cérebro humano à distância com micro-ondas. O que são? Armas hipotéticas que usariam micro-ondas direcionadas ou ondas de rádio para influenciar estados mentais, causar alucinações, medo ou até danos cerebrais permanentes. Contexto histórico. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos suspeitaram que a União Soviética realizava pesquisas nessa área. Em 1976, o embaixador norte-americano em Moscou relatou sintomas físicos inexplicáveis. Alguns atribuíram a exposição a micro-ondas. Evidências. Não há provas conclusivas de que armas psicotrônicas tenham sido desenvolvidas ou usadas. Pesquisas sobre efeitos neurológicos de ondas eletromagnéticas existem, mas estão longe de criar controle mental à distância. Por que é assustador? Se funcionarem, representam um novo tipo de guerra contra a mente humana. Difícil de detectar, prevenir ou provar seu uso. Levanta questões profundas sobre livre-arbítrio e ética militar. 3. Projetos de invisibilidade militar. Rumores de que Estados Unidos e China testam armamentos e veículos com camuflagem ativa, até mesmo invisibilidade óptica. O que é? Tecnologias teóricas ou experimentais que buscam tornar objetos ou pessoas invisíveis à visão humana. Podem envolver revestimentos adaptativos, câmeras de camuflagem ou sistemas de luz que enganam o olho humano. Rumores e indícios. Os Estados Unidos já revelaram protótipos de aviões furtivos, como o F-117 e B-2. Existem rumores sobre programas ultrasecretos como o TR-3B, um avião triangular supostamente invisível. A China também desenvolve tecnologias de stealth e poderia estar explorando camuflagem ativa. Ciência por trás. Metamateriais que curvam a luz. Sistemas de espelho reverso que capturam imagens do ambiente e as projetam no outro lado. Por que é sigiloso? Seria uma vantagem estratégica imensa em qualquer conflito. Tecnologia ainda está em fase experimental e altamente sensível. Muitos desses projetos vivem dentro de zonas como a Área 51. 4. Bombas de antimatéria, teórica. Ainda no campo da ciência avançada, mas com potencial destrutivo maior que qualquer bomba nuclear. O que é? A antimatéria é a versão oposta da matéria normal. Quando entra em contato com a matéria, ambas se aniquilam, liberando energia pura. Uma pequena quantidade de antimatéria pode liberar milhares de vezes mais energia que uma bomba nuclear. Ciência atual. Produzida em laboratórios como o CERN, em quantidades mínimas. Extremamente cara e difícil de armazenar. Hoje, a produção é limitada a átomos individuais. Potencial militar. Em teoria, uma bomba de antimatéria poderia destruir cidades inteiras com apenas alguns miligramas. Não deixaria radiação residual, apenas destruição pura e simples. Por que é considerado abismo tecnológico? Estamos muito longe de produzir antimatéria em escala útil. Mas a ideia existe. E se alguém descobrir como fazê-la, o mundo mudará para sempre. Pode ser o próximo passo após a era nuclear.